Pela Série B, um Sport atropelado fora de casa pelo Guarani. Pela Série C, um Náutico que conseguiu um empate fora de casa e deve definir a vida em casa nos aflitos diante do São Bernardo. E pela Série D, uma eliminação do Retrô que representa muito mais do que apenas uma eliminação. Representa para outro gigante não ter calendário na Série D no Campeonato Brasileiro da próxima temporada. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta. Hoje para falar um pouquinho do futebol pernambucano, do que foi e na verdade do que ainda está sendo esse final de semana para os três ou até os quatro, né? Falar um pouquinho do Retrô também, mas para os três gigantes de Pernambuco, Santa Cruz, Náutico e Sport. O Sport teve um confronto pela Série B fora de casa em Campinas contra o Guarani, não teve um bom resultado. O Náutico teve um resultado importante fora de casa diante do Brusque. E o Retrô terminou sendo eliminado diante do Maranhão fora de casa. Na verdade em casa, né? Empatou fora, empatou em casa e terminou aqui na decisão dos tiros livres. O Retrô tá fora, o que significa muito mais do que apenas um Retrô fora, que já seria um impacto, já é um impacto muito grande. Mas vamos falar sobre isso. Antes, vou só pedir para você deixar um joinha aqui embaixo. O que você também comenta o que você achou desse final de semana, do que ainda está sendo, porque ainda outros confrontos podem dizer muito o que pode ser uma próxima rodada para Sport, o que pode ser uma próxima rodada também para o Náutico. Deixa aqui a sua mensagem, se inscreve no canal, ativa as notificações também, porque isso ajuda demais aqui no meu crescimento do trabalho, me ajudar a chegar a essa próxima meta de 800 inscritos aqui no JP Comenta. Mas bora começar falando da Série B, né? Um esporte que vinha de um empate fora de casa também, vinha de um empate diante do Tombense. Um jogo onde o Sport não foi tão bem assim, mas vamos lá, um Sport de uma sequência muito positiva, líder do Campeonato Brasileiro, da Série B, e era um Sport que estava conquistando um empate fora de casa, conquistou na verdade um empate fora de casa diante de uma equipe do Tombense que vinha em recuperação. E aí chega nesse jogo diante do Guarani, havia uma grande expectativa de, vamos lá, talvez o Sport não conquiste os 3 pontos, mas pelo menos mais um pontinho fora de casa o Sport poderia conquistar, porque era um Sport que vinha com uma força relativamente máxima para esse confronto. Mas não foi o que a gente viu. A gente viu um Sport atropelado pelo Guarani. E com isso, também, além disso, na verdade, teve a situação do Vitória, né? O Vitória conquistou uma vitória e o Vitória é o novo líder da Série B, né? Além dessa questão de a gente ter uma derrota, e uma derrota por 3-1 do Sport em Campinas, a gente viu também uma rodada que não ajudou e que ainda pode ser pior para o Sport, porque no momento que eu estou gravando aqui, ainda tem o jogo do Novo Horizontino, e em caso de vitória do Novo Horizontino nessa rodada, o Novo Horizontino empataria em número de pontos com o Sport, mas o critério de desempate número de vitórias, o Novo Horizontino ultrapassaria. O Novo Horizontino que vai jogar contra a Chapecoense em São Paulo, então há uma tendência de vitória para o Novo Horizontino, né? O Novo Horizontino chegaria ao número de 14 vitórias e ultrapassaria ali as 13 que o Sport tem até o momento. Mas ainda assim não é algo desesperador, muito pelo contrário, né? Um esporte que tem uma campanha muito sólida, um esporte que tende a ter esse retorno para a Série A, mas em relação a título, essas escorregadas fora de casa podem pesar demais, né? Podem pesar demais. Foi diante de um Guarani que vem ali tentando chegar a esse G4, foi fora de casa, foi em Campinas, naturalmente um jogo um pouco mais complicado, mas foi mais um resultado ali que dá para considerar, principalmente se a gente lembra do jogo diante do Tombense, um escorregão, principalmente naquele contra o Tombense, né? Se a gente coloca um Sport que disputou 6 pontos fora de casa em sequência e ganhou apenas um, para quem está olhando para o título é algo negativo sim. Mas de toda forma é um Sport que termina essa rodada dentro do G4 da Série B, que você vê aqui que tem o Vitória, o Sport até o momento é o segundo colocado, vem o Novo Horizontino, Vila Nova que já atuou, tem 42 pontos, Criciúma que já atuou, toda aquela turma ali já terminou atuando. O Criciúma tem nesse momento 41 pontos, é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, fora do G4, né, fora da zona de classificação para a Série A. Mas representa uma situação de um Sport até na próxima rodada, mesmo sem pontuar, um Sport que vai permanecer nesse G4
para pelo menos mais uma rodada, mas vamos lá, o Sport no próximo jogo vai receber o Ituano, então há uma tendência aí de um Sport em casa voltando a vencer, o jogo vai ser nessa sexta-feira. Bora pular um pouquinho, agora ir para a Série C, porque o Náutico conseguiu um bom resultado fora de casa, né? Eu fiz um vídeo aqui falando do que o Náutico e do que as equipes ali, Paysandu, CSA, quem tá brigando ainda pelo G8 ao final dessa primeira fase, o que essas equipes teriam que fazer. E o cálculo era chegar aos 29 pontos tendo um bom critério de desempate. O Náutico até tem alguns bons números para critério de desempate, e principalmente, é um Náutico que vai definir sua vida em casa, com um novo comandante, né? O Bruno Pivetti terminou estreando já nesse confronto de um 2-2 diante do Brusque, e vai ter esse confronto fora de casa contra o São Bernardo. O São Bernardo, nesse momento, eu tô gravando, repito, tô gravando pela manhã, a gente vai ter um São Bernardo que ainda vai ter um confronto dessa rodada. Então, vamos lá, se o São Bernardo nessa rodada consegue um empate, ou na verdade não supera o seu adversário, o São Bernardo ele vai ter que superar o Náutico, e aí também tem as outras equipes que estão ali fora do G8, tem o CSA, mas vamos lá, numa situação de um CSA tropeçando, numa situação de um São Bernardo empatando, um empate pode resolver a vida do Náutico na próxima, para a próxima fase, mas a garantia é um Náutico, ou uma quase garantia o Náutico superando o São Bernardo nessa última rodada da primeira fase, é um Náutico que vai para o G8, que ficaria classificado para a segunda fase e aí sim brigar por um retorno para a Série B. Mas é importante demais o resultado que o Náutico teve, contou também ali com alguma sorte nesses últimos confrontos, nessas duas últimas rodadas da Série C, porque perdeu para o Paysandu fora, teve toda aquela turbulência da saída do Marchiori, contratou o Pivetti vai ter esse trabalho aí de, pelo menos no último jogo, conquistar uma vitória. Já foi um grande resultado o Náutico ter empatado fora. Acredito que o Náutico consegue passar, acredito que o Náutico tem uma condição importante e uma condição muito positiva para passar nos aflitos para a próxima fase, mas é um Náutico que apresenta alguns pontos, principalmente olhando para essa segunda fase. É um Náutico que vai ter que ter muita coisa para ser ajustada pelo Bruno Pivetti dentro de campo, fora dele também, mas principalmente dentro, para conseguir essa vaga para o retorno para a Série B. Enfim, Náutico agora dá uma secadinha lá no São Bernardo para não precisar fazer muito. No São Bernardo, no CSA, para não precisar fazer muito nessa última rodada. Agora sim, partimos para a Série D, partimos para mais uma lamentável notícia para a torcida. Agora sim foi aquele tropeço final, né? Foi aquele baque final, porque até o momento, apesar da eliminação, a torcida do Santa Cruz ainda tinha uma expectativa de talvez jogar a Série D do próximo ano por conta de uma classificação, uma expectativa de uma classificação do Retrô para a próxima Série C, mas mais uma vez o Retrô, com um grande planejamento, com um grande grupo, terminou sendo eliminado, dessa vez nos tiros livres, para o Maranhão. Empatou fora, empatou em casa em 2-2 e nos tiros livres um 5-6. O Maranhão fez 6-5 diante do Retrô. E com isso, além da eliminação do Retrô, tem a eliminação também do Santa Cruz. Na verdade, a eliminação no sentido de Santa Cruz poderia herdar a vaga do Retrô para a próxima Série D, mas como isso terminou não acontecendo, como o acesso do Retrô para a Série C terminou não acontecendo, o Santa Cruz não terá calendário para o próximo ano. Havia uma expectativa e mais uma vez foi especulada a criação de uma Série E, de uma quinta divisão no futebol brasileiro, que na minha opinião seria algo muito positivo, seria algo necessário na verdade, diante de tudo que a gente... na verdade não só do que a gente vem vendo, mas diante de tudo que é o futebol brasileiro, né? A gente vê outras ligas com 8, com 7, 6 divisões e um campeonato brasileiro com 4 divisões. Acho que é necessário sim ter mais uma divisão. E a gente vê um Santa Cruz que pede socorro pela existência, pela criação dessa nova divisão. Mas a realidade é no Santa Cruz que não vai ter calendário nacional para a próxima temporada, diante de após um mau campeonato pernambucano, após um terrível Série D, um Santa Cruz que agora vai ter que ter um excelente pernambucano,
para em 2025 voltar a ter calendário nacional. Realmente é algo lamentável. Se a gente lembra, em 2016, um Santa Cruz que jogou a Série A. Na verdade, não só o Santa Cruz, né? Se a gente olha as outras equipes tão tradicionais do futebol brasileiro, o Paraná, a gente vê outras equipes também que terminaram cedendo demais, não souberam ter uma boa administração numa Série A. E consequentemente foram despencando por conta de dívidas criadas na primeira divisão, por conta de uma sequência também de administrações ruins, temporada após temporada. É uma gestão sempre muito criticada pela torcida do Santa Cruz, né? A gente vê a todo momento todo mundo pedindo a saída de quem está comandando realmente a equipe do Santa Cruz, mas enfim, Santa Cruz sem divisão para o próximo ano. O Retrô vai jogar a próxima Série D, olhando os times pernambucanos que irão. Retrô vai jogar a próxima Série D, Santa Cruz sem nenhuma divisão para a próxima temporada. Deixa aqui o seu comentário, a sua participação, o que você achou de tudo isso. Final de semana no futebol pernambucano que não foi tão bom de uma maneira geral, apenas o Náutico teve ali um resultado razoável para bom, mas é isso. Segue acompanhando aqui o JP Comenta, se inscreve no canal, deixa o joinha aqui embaixo, ativa as notificações também porque isso ajuda demais aqui no meu trabalho. Vou ficando por aqui, até a próxima.